Calma que eu já vou explicar, tá? O que é esse acessório aqui que eu trouxe hoje. Bom, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Carlos Guaranha, sou professor de yoga. Hoje eu tô rindo um pouco mais porque eu tô achando engraçado isso aqui. Por quê? Porque a proposta hoje é a gente fazer uma aula com os olhos fechados, tá? Mas, como no início do yoga a gente tem muita curiosidade para olhar o vídeo, para saber o que a pessoa está falando, né? E naturalmente você vai abrir os olhos e é um impulso que muitas vezes você não consegue controlar, entendeu? É um reflexo. Eu sugiro hoje que você encontre na sua casa algo que você possa fazer de venda, né? Para que você realmente feche os seus olhos e não me enxergue, né? Só em último caso, claro, né? Se você não entender realmente o que é para fazer, aí você abre os olhos e me consulte. Mas o meu objetivo aqui vai ser fazer também com os olhos fechados para descrever para você da forma mais precisa possível. A prática ela vai ser muito simples, né? Mas o que eu quero aqui que você se aprofunde realmente é na experiência de não utilizar a visão, né, que é com certeza o sentido no qual você recolhe mais informações, mas sim que você aprimore as suas sensações auditivas, a sensação tátil, de referência do corpo no espaço, enfim, aprimorar a sua consciência interior. Eu tenho certeza que esse gancho sensorial, essa aproximação de você com o seu próprio corpo vai fazer muito bem para que você se concentre, para que você relaxe, para que você assente a sua consciência em si e, consequentemente, tenha uma noite de sono muito tranquila, tá? Essa é a proposta da aula e antes de a gente começar, eu vou dar aí alguns instantes para você achar a sua venda. Provavelmente você já está caminhando aí na sua casa procurando alguma coisa que possa servir. Como conselho, um pano, né, uma toalhinha, uma faixinha, né, você pode usar. Eu mesmo acabei de recortar aqui um tecido que eu tenho aqui em casa e vamos praticar. Antes de começar a aula, eu vou pedir para que você curta o vídeo, se inscreva no canal, porque não é todo mundo, né, que entra para fazer, eu só mereço a sua inscrição hoje, né, porque eu estou vendado e bora praticar. Muito bem, vamos começar a nossa aula. Provavelmente você não está me vendo, também não estou vendo você. E qualquer coisa que você precisar consultar, né, em última instância, você levanta a sua venda, abre seus olhos, mas a proposta é com os olhos fechados. Portanto, alinhe, pelo menos de forma sem olhar, né, para os pés, os seus pés com os quadris e relaxe os seus ombros. Busque encontrar inicialmente uma estabilidade e perceba como a sua consciência sensorial, né, a sua percepção sensível, ela se aprimora a nível tátil quando você fecha os olhos. É como se toda a sua atenção agora ativasse mais os nervos, né, as suas sensações corporais em termos de volume do seu corpo, de posição no espaço, do peso do corpo sobre a planta dos pés, alguma região que está um pouco mais confortável e outra mais desconfortável. Isso você percebe de uma forma muito mais precisa com os olhos fechados. E nós vamos iniciar mantendo os pés no afastamento dos quadris. E agora você vai aproximar um pé do outro, tocando os tornozelos. Você vai ficar com os pés bem unidos. Os tornozelos em contato, os calcanhares em contato, os maléolos, que são os ossinhos acima dos dedos maiores dos pés, também em contato, de maneira que você colhe realmente as pernas. Perceba uma posição estável e agora, lentamente, eleve os braços lateralmente e toque as palmas das mãos acima da sua cabeça. E procure encontrar aqui uma estabilidade. O equilíbrio, ele se dá naturalmente, ou você pode ter algum tipo de dificuldade aqui, não há problema nenhum. Caso você se desequilibre, apenas monte novamente a posição e entre no eixo de equilíbrio. Mas perceba que mesmo o equilíbrio ele pode ser de caráter instável, ou seja, você se mexe de certa forma nos tornozelos, nas mãos, nos braços, ou você pode conquistar um equilíbrio estável, onde você não percebe nenhum micromovimento do corpo, e sim uma estabilidade total,
como um poste, né? Estável, firme e inerte. Lentamente agora, desça os braços lateralmente e volte a afastar os pés na largura dos quadris. Mantendo a planta do pé esquerdo no chão, eleve o calcanhar direito do solo, deixando apenas os dedos dos pés em contato com o chão. Desloque o peso do seu corpo para a perna esquerda, para o pé esquerdo, e agora vai elevando lentamente o joelho até permanecer apenas com o dedo maior do pé direito no solo. E agora, procure manter o equilíbrio e elevar o pé direito do chão, sem utilizar a visão como auxílio para equilibrar-se. Você pode afastar os braços, permanecendo apenas com o pé esquerdo no chão, o pé direito eleva. Perceba que aqui já há um nível maior, um desafio maior em termos de equilíbrio. Quanto mais você conseguir elevar o joelho direito, mais difícil fica a posição, porque o seu centro de gravidade se desloca para cima. Procure manter a concentração e cada vez mais elevando. Caso você caia em algum momento, retorne para a posição central, desloque o peso para o seu pé esquerdo, eleve devagar a planta do pé, deixando apenas o dedo no solo, e volte a elevar o joelho direito, mantendo apenas o pé esquerdo no chão. Muito bem, retorne devagar apoiando a planta do pé no solo e vamos à compensação com a outra perna. Desloque o peso para o pé direito, eleve o calcanhar esquerdo do solo, mantenha apenas os dedos dos pés no chão no primeiro momento, procure aqui encontrar um equilíbrio e só depois que você perceber que o peso do corpo está fixo e centralizado no pé direito, aí sim você pode manter apenas o dedo maior do pé no solo, dedo do pé esquerdo, e lentamente eleve o joelho, mantendo o equilíbrio apenas sobre a perna direita. Procure gerar um equilíbrio estável e, caso você caia esse desequilíbrio, não se preocupe. Lembre-se que sempre na dualidade só existe equilíbrio se houver desequilíbrio. Então, o desequilíbrio faz parte aí da nossa vida e o grande segredo é aprender a lidar com ele. Caso você caia, como eu caí agora, lembre-se, retome devagar. O retorno é passo a passo. Eleve o calcanhar, mantenha os dedos, depois só o dedo maior do pé, eleve o joelho e devagar vá conquistando aí a consciência do equilíbrio. Muito bem. Lentamente apoie o pé esquerdo no solo e agora afaste um pouco mais as suas pernas, até você ter a sensação de que os pés estão afastados na medida de um triângulo, ou seja, o tamanho de uma perna está entre as duas pernas. Mesmo que você não acerte o tamanho agora, procure aprimorar a sua percepção. O tamanho de uma perna é o tamanho que existe entre os pés, né? Se sua perna, por exemplo, tem 1 metro, tá? Tô chutando, a distância entre as suas pernas deve ser mais ou menos de 1 metro. Portanto, com as pernas afastadas, os pés ficam orientados um pouquinho para fora. Inspire elevando os braços lateralmente e exale, flexionando o tronco para a sua direita, lateralmente. Mão direita toca a coxa direita. Desloque o braço esquerdo sobre a cabeça, o braço ele fica também projetado lateralmente, como se você quisesse tocar em uma parede que está no seu lado direito, né? Você lança o seu braço por cima da cabeça, fazendo uma extensão de toda a região lateral do corpo. A cabeça fica solta, flexão do tronco lateral sobre a perna direita, as costelas se aproximam cada vez mais da perna direita e a respiração bem ampla e profunda. Procure perceber aqui como é necessário desenvolver também um senso de equilíbrio
e aos poucos deslize a mão direita pela perna, avançando um pouco mais na posição, flexibilizando a coluna e a respiração ampla e profunda pelas narinas, sempre pelas narinas. Na próxima vez que você precisar inspirar, primeiro traga o braço esquerdo paralelo ao solo e depois traga o tronco e o braço direito. Ao exalar, flexione o tronco para o outro lado, apoiando a mão esquerda na perna esquerda, desloque o braço direito lateralmente, lançando acima da cabeça, fazendo com que ele fique no prolongamento aí da flexão lateral da coluna vertebral. Aprimore a sua sensação tátil do corpo, relaxe o pescoço, deslize na medida do possível a mão esquerda pela perna e respire profundamente. Amplas inspirações e amplas exalações. Na próxima vez que você inspirar, retorne devagar com o tronco para cima e agora aproxime novamente os seus pés, aproximando-os com cerca de 1 palmo de distância. Agora deixe os braços ao longo do corpo e nós vamos fazer um movimento de enrolar a coluna para baixo na direção do solo e depois desenrolar a coluna para cima e vamos culminar com a cabeça tombada para trás. Portanto, os braços ficam bem soltos, como se eles realmente ficassem pendurados, inertes, sem vida ao lado do corpo. Nós vamos começar o movimento com a coluna, primeiro com o pescoço, enrolando a coluna até a coluna lombar, e depois nós vamos retornar, começando a desenrolar pela coluna lombar e acabando no pescoço. Portanto, aproxime o queixo do peito, elevando a nuca. Empurre o peito para trás, enrolando a coluna torácica e devagar vá tombando o tronco para frente. Os braços ficam bem soltos, a coluna enrola, os joelhos ficam levemente flexionados e você vai descendo, 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 até que as mãos vão lentamente se aproximando do solo. Enrole bastante, aproxime o abdômen das coxas, solte bem a cabeça, toque com o abdômen nas coxas, enrole bem a coluna. E agora, inspirando, retorne devagar com o tronco para o alto, desenrolando primeiro a coluna lombar, ou seja, você vai começar a tornar a coluna ereta de baixo para cima, ó, enrolando devagar. O pescoço é a última coisa. Quando você chegar lá em cima, ajuste os seus ombros e tombe a cabeça para trás, mantendo o equilíbrio e os pés bem fixos no solo. Aproxime o queixo do peito. Vamos iniciar novamente o movimento. As costas para trás e vai enrolando a coluna. Os braços vão se aproximando do solo, lentamente. Ó. Gire o topo da cabeça na direção do chão, flexione levemente os joelhos e vai enrolando, enrolando, enrolando até chegar lá embaixo. Abdômen toca as coxas, coluna enrolada. E lentamente o retorno, desenrolando pela coluna lombar. Lembre-se, primeiro você retorna alinhando a lombar com a torácica, depois os ombros encaixam, você chega lá em cima e tomba a cabeça para trás. Último ciclo, queixo no peito, enrole descendo a coluna, aproxime as mãos do solo, o abdômen das coxas, joelhos levemente flexionados. E quando você chegar lá embaixo, agora permaneça com o tronco flexionado. Joelhos ficam levemente flexionados para que você tenha um maior conforto. Os dedos dos pés bem fixos no solo, assim como a parte interna e externa da planta dos pés e os calcanhares. Respiração profunda, ombros descontraídos e os olhos fechados.
Devagar agora, flexione os joelhos, apoie as mãos no solo atrás dos quadris e sente-se no solo para trás. Deixe os joelhos flexionados e as plantas dos pés em contato. Ou seja, você vai ter mais ou menos de distância entre os quadris e os seus calcanhares, uns 2 palmos. Então, suas pernas ficam flexionadas, os joelhos, né, flexionados, plantas dos pés em contato, como numa borboletinha, né, só que 2 palmos de distância entre a base da coluna e os calcanhares. Inspire amplamente, tracionando a coluna. E ao exalar, flexione o tronco à frente, aproximando o tronco do espaço entre as pernas e a cabeça fica bem solta. Nesse início, apenas relaxe os ombros, descontraia o pescoço, deixando a cabeça pendurada e leve a atenção para a sua respiração. Observe os pontos do corpo mais solicitados pela postura e procure, de certa forma, aproximar sua consciência desse ponto que mais lhe chama a atenção. É o ponto que está limitando o seu avanço do tronco na direção do solo. Portanto, esse ponto ele varia de pessoa para pessoa. Você pode sentir a região posterior da perna, o glúteo, a canela, as costas. Mas o importante agora é que você incline a sua consciência para colocar o foco na região que realmente está mais desconfortável. Não fuja desse ponto. Leve a atenção até ali e procure relaxar. Respire amplamente. Relaxe o ponto mais solicitado da postura, que cada um tem um em seu corpo, e respire amplamente. Lembre-se, o seu ponto mais solicitado é o ponto em que você naturalmente leva a consciência por ele ser desconfortável. Então isso é um sinal do seu corpo que esse ponto merece uma atenção sua. Então respire profundamente. Até se você quiser complementar um pouco a técnica hoje, você pode levar a sua mão até essa região mais solicitada, que a minha, por exemplo, é na região lateral da coxa, e você pode fazer uma espécie de um massageamento nessa região, entrando um pouco mais em contato com o seu corpo. Então você pode ir com a ponta dos seus dedos, né, suavemente, e tocando no seu corpo, liberando essa região mais solicitada, através agora do toque, mesmo manual. Algumas pessoas vão ter uma tensão maior nas coxas, outras nas costas, no pescoço. Mas não disperse, faça do foco do desconforto natural do corpo o foco também da sua prática. Muito bem. Lentamente, retorne com o tronco para cima e sente-se com as pernas cruzadas. Apoie as mãos sobre os joelhos, relaxe os ombros, descontraia a fisionomia e leve a atenção até o ponto entre as narinas e os lábios, bem na região do buço. Mantenha o foco da sua atenção nesse ponto e perceba como o movimento da respiração faz com que o ar, de certa forma, atrite nessa região.
E aos poucos procure como aprimorar o seu foco cada vez mais. Pontue a sua atenção nessa região, entre as narinas e a boca. Como se aos poucos você fosse abstraindo o resto do corpo e tornando-se consciência apenas nessa região. Os olhos fechados sem forçar a fisionomia, o corpo descontraído e confortável, e o foco inteiro da atenção localizado neste ponto do corpo. Perceba como os olhos fechados faz com que a sua atenção se volte a esse mundo interior e, de certa forma, você consegue com mais facilidade focar a sua atenção nesse ponto. Muito bem. Perceba agora a sensação que você está. A percepção de si mesmo, da atividade da mente, da atividade do corpo. E procure manter essa estabilidade, guardar esse sentimento e percepção do silêncio interno na sua memória. E agora eu sugiro que, sem mais dispersões, você já se encaminhe aí para a sua noite de sono. Pode tirar vendo ou abrir os olhos, seja bem-vindo de volta e até a próxima aula. Tchau, tchau.